Tô começando um vídeo aqui, sem pretensão, com o celular mal apoiado numa coisa que parece uma mola. E acho que vai balançar bastante. E tô nem aí, eu vou mexer nos desenhos que ultimamente eu ando trabalhando. Faz 1 ano e meio que eu comecei a estudar old school. E faz 2, 3 dias que eu comecei a fazer uns rabiscos em new school. Só por quê? Porque o old school tem muita regra. O old school ele tem de ser reto, bidimensional, ele tem de ter umas feições. E todo mundo me dizia: pô, seu old school parece meio cartoon, né? E aí, isso me incomodava, né? Poxa, como é que ele vai ficar cartoon? Isso não é elogio pra old school, né? Old school tem que ser sério, né? Apesar de ser engraçadinho, simpático. Mas aí, anteontem, eu falei: ah, mano, vou fazer o que eu quiser, meu, sabe? Old school, ele vai esperar um pouco, né? Vou fazer uma coisa com perspectiva, uma coisa meio cartunesca, do jeito que eu desenhava na escola. Aliás, foi uma das melhores dicas, o café, que eu recebi de um amigo meu que não desenha. Falou: poxa, desenha igual quando você tinha 16 anos, né? Ele estudava do meu lado, o Zé Hugo, meu brother. E aí eu falei: pô, vou tentar, né? E foi a melhor dica que eu já tive. Quando eu tô assim, em dúvida, não sei o que fazer, eu começo, pô, vou desenhar igual eu tinha 16 anos. O que é? Botar um som, um rock and roll e falar o que vier. E vou me soltando, né? Agora eu tô fazendo aqui um aquecimento, né? Dizem pra fazer aquecimento, mas é mais ou menos soltar a mão, fazer o movimento que você buscava fazer, né? Olhar e ver se ela acompanha. Então, aí fazendo bolinha, risco, né? Tem um exercício legal pra caramba, que tu tapa o que tá vendo. Por exemplo, eu tenho esse rolinho aqui, ó. Vou pôr ele aqui e vou tampar. E vou tentar desenhar ele sem enxergar o que eu tô desenhando. Não errei, não é assim. É assim, ó. Eu vejo ele e tapo o desenho. Volta que eu consegui ver você. Aí. Tapo o desenho e tento copiar ele. Por quê? Eu tô só treinando minha mão a responder ao meu olho e sem julgar o resultado. Porque olha aqui o resultado. Que bela maravilha, né? Não presta pra nada. Só presta pra treinar. E bora. Pra treinar qualquer bola serve. E vamos lá. Risco em linha reta, curva. Isso são alguns aquecimentos que a gente faz antes de começar a desenhar de fato. Você faz? Eu não faço, cara. Tô fazendo aqui porque eu tô gravando. Mas era bom todo dia acordar cedo, fazer um tanto de bolinha, um tanto de estrelinha, sei lá, alguma coisa repetível, né? Alguma coisa besta assim, que você não se apegue em julgar, mas que você treine o fato da sua mão e seu olho estarem trabalhando em parceria, mesmo sendo longe, né? Então é uma telecomunicação, né? Uma parada assim. Aí. Essa caveirinha. Essa aqui tá um pouco de cara de old, mas já não tá mais, ó. Começa a ganhar cara de cartoon, aí falam que é new, falam que é Neotrad, falam que é qualquer coisa. Aí eu passei muitos anos tentando sair da cara de cartoon, né? Fazer aquela... Apesar que o old ele é cartoonizado, mas é que ele tem regra, meu. Ele tem que ter um olhinho simples assim, né? Um narizinho pequeno, aquela boquinha. Aí, ó, fiz muita curva nessa boca já. Aí, pá. E assim vai indo, né? Aí o cabelo tem que obedecer uma geometria, né? E isso não é à toa. Foi porque foi a forma empírica que o pessoal das antigas começou a trabalhar com máquina de tatuagem, agulhas, encontrou para a tatuagem ficar visível e uma das coisas mais importantes, né, que é compreensível. O cara precisa bater o olho e ter uma legibilidade na tatu, né? É olhar ali e falar: olha, é uma mulherzinha, né? Pá. Mete uns cílios. E outra coisa, né? A tatu envelhece na pele. Então ela tem que ser distante, tem que ser um pouco aberta. Hoje em dia ainda precisa.
Só que em 1910, 1930, maluco, o cara tatuava com uma corda de guitarra afiada. O cara usava que tinta, sei lá, que ele fazia. Alguns faziam tinta, alguns usavam aquela tinta da China, ou nanquim que a gente chama, né? Que depois fica verde. Então o pigmento era grosso, meu. Ao longo de 10 anos, o que tava assim. Deixa eu pegar uma espuminha aqui. Isso acontece hoje em dia ainda, né? Mas ele vai ficando assim. Hoje em dia a gente tem pigmento melhor, né? Dura mais na pele, máquinas melhores, técnica. Todo mundo fala de técnica. Ou tem que fazer assim, tem que fazer um scoop line, não sei o que. Mas isso aqui acontecia pra caramba, ó. E, aliás, acontecia bem mais, né? Vai acontecer sempre, porque pele envelhece, né, velho? Pele não é tela. Então, ele ia ficando, pá, meio borradão, assim. E aí, se o cara colocasse, sei lá, vamos pôr aqui, vamos dizer que ela tinha uma tatu na cara. Eu faço uma âncorazinha aqui com uma agulhinha 3RL aqui, bem pequena. Pronto, daqui 10 anos. Pô, virava um baita borrão, velho. Pronto, o pessoal falava, caramba, o que aconteceu com essa mina aí? Pousou uma barata na cara dela, sei lá. Então, esse raciocínio antes de fazer um desenho de tatu é importante, né? E aí, com tanta construção que o pessoal fez para regras, para um desenho parecer mesmo uma tatu tradicional, né? Tradicional americana, que era aquelas que os marinheiros faziam antigamente, ó, só sombreava aqui curtinho e tal. Com tanta regra, o pessoal nas convenções começou a achar isso pesado, né? Poxa, às vezes quer fazer uma coisa diferente, mas não. Tem que ficar na regra para ser um old school de verdade. Então, peraí. Vamos fazer um trem diferente. Vamos fazer um new school. Que é uma parada que se tem regra. Tem regra, pronto. Caveira tem que ser assim, ó. Pá. Durinha. Né? Com esse olhinho, pá. Obedecendo proporções. O dente tem que estar na forma geométrica. Tá. Não pode perspectiva, não pode distorção, não pode muita sombra, não pode muita cor. Isso aqui é old school. Aí os malucos falaram, não, peraí. Então vamos fazer um new school, onde tem que fazer tudo aquilo que é proibido na outra. Então eu quero uma caveira distorcida, exagerada, com expressão, né? Com as proporções todas bagunçadas. Né? É muito importante ter torção no new, né? Com luz de rebatimento, fundo, né? Parecendo um grafite, uma coisa hedionda, assim. E com cara de cartoon, sim, não importa. Ah, isso aqui é new. Poxa, bacana, cara, diferenciou bastante, saiu da regra. Isso aqui foi o que me atraiu esses dias, cara. Achei gostoso pra caramba. Ah, vou fazer. Peguei e fiz um peixe. Um peixe aí, nem tenho ele aqui. Aí ele saiu legalzinho, gostei, publiquei. Aí peguei e falei, pô, tô morando em Portugal mesmo. Gosto daqui, gosto da relação que o pessoal tem com a comida. A relação com o mar. Falei, pô, vou fazer uma cabeça de bacalhau sendo decapitada. E aí eu fiz esse aqui, ó. Foi meu segundo progresso aí, meu segundo estudo de New, né? Tem algum valor, né? Então foi isso, ó, distorci bem a cabeça dele, exagerei, fiz expressão cartunesca, né? Pus um pouquinho de torção aqui, pá, espirrei sangue. E aí aquele 1 ano e meio estudando old school e não conseguindo, isso aqui flui um pouquinho mais natural, cara. E aí que eu vou fazer, seguindo nessa linha, o pessoal aqui em Portugal gosta de comer bastante agora no verão caracol. Então, para não dizer que eu vou fazer ele totalmente de raiz, eu dei uma estudadinha no caracol que o pessoal come, né? Para não sair desenhando um caracol e sei lá, de repente alguém falar, pô, esse caracol é venenoso, esse nem se come, ou sei lá, esse aqui é nativo da Austrália, o que você desenhou. Então o que eu fiz, eu fui no Google, no Pinterest, procurei receita, né? Procurei fotos e fiz um pouco de sketch para dar uma entendida, né? Como é que o bicho funciona. Se você gosta de biologia, vai se divertir aqui, né? Então eu percebi que o quê? Ele é pequenininho, o caracol ele funciona assim, né? Ele tá aqui, ó, um filhotinho de caracol.
Que belezinha. Né? Ele não tem tantas voltas. Porque a concha dele, ele mora aqui, ó, numa câmara, né? Tipo um quarto. Oh, dá pra ver? Dá pra ver. Tipo um quarto que é a concha dele, né? Esse aqui é um corte dela, assim, ó. Cortei. Tá aqui, ó, metade. Então aqui que mora o bichão, ó. E aqui a anteninha. Aí, conforme ele cresce, o manto vai fazendo a casca crescer pra cá, pra comportar um bicho maior. Aí, pá. E ele vai ficando com aquele passado na memória dele lá, né? Atrelado. Quem eu fui, né? Quem que também não é assim. Aí, vai girando. Só que tem espécie de caracol que nasce aqui e gira pra direita. E tem espécie de caracol que nasce aqui e gira pra esquerda. Né? Isso aí você tem que prestar atenção. Porque apesar do New School ser livre, você faz o que você quiser. Pô, claro. Seja feliz, filho. Mas é importante ser reconhecível. Se você quer desenhar um bicho, alguma coisa que não é um cartoon total, né? Uma coisa que você inventou, uma criatura. É bom você dar uma entendida mais ou menos quais são as características que fazem esse bicho ser ele, né? Então eu peguei ali, dei uma olhadinha nos caracóis, vi que ele girava para a esquerda, né? Vi que ele tinha umas manchinhas aqui na concha. Alguns fazem umas listras, outros fazem um adorninho assim em volta do bordo aqui da linha de crescimento. E ele é um pouco gordinho, tipo um pão assim, então ele não cresce reto, tipo, não é um caracol que vai ser uma parada plana, assim a concha dele, ó. Não, é o contrário, ela tem um gordinho que ele começou aqui e ele vai crescendo, né? A câmara dele vai ficando maior e ele mais redondo. Então, isso aqui que eu observei, ó. A forma da concha, tá vendo? Começou aqui pequeno, filhote. Aqui fez o pré-primário. Aqui fez a escola. Aqui já tá no secundário, tá ligado? E já tá, ó, pronto pra comer, né? E o caracol que come aqui é o mesmo da parede, cara. É o mesmo que sobe aí. Aqui é verão, aí tem bastante caracol. O pessoal olhou e falou: pô, se tem carne, dá pra comer, né, velho? A gaivota tá lá comendo, a garça tá comendo. E eu não. Então vamos coletar caracóis, temperar e mandar pra dentro, cara, né? E aí pronto, eu pensei. Comecei com o bacalhau ali. Vou seguir pro caracol, depois eu vou pra outros bichos comestíveis, né? Aí com base nesse estúdiozinho prévio, vamos lá, vamos fazer vou começar com uma caixinha mais ou menos. Eu quero uma coisa New School, né? Ele tem que ter um pouco de torção, então a silhueta tem que ser um pouco em S. Uma das coisas importantes para tatu é silhueta. Quer dizer o quê? Se eu apagar as luzes aqui do caracol e olhar ele totalmente em preto numa pessoa, mais ou menos eu vou entender que é um caracol. Eu tô pensando em fazer ele com palito de dente espetado, que é com palitinho que a gente come, né? Pra quem tá curioso, o gosto do caracol eu comi cozido com coentro, tem gosto de coentro. E acho que se fosse cozido com manjericão, ia ter gosto de manjericão. Então, é isso. É só uma texturinha de lesma e o gosto de onde ele foi cozido e mais nada, né? Mas pronto, a gente come amendoim e come caracol também, né? E aí tá lá, ó. Então eu quero uma silhueta mais ou menos marcante. Então algumas coisas têm que estar afastadas umas das outras se eu quero reconhecer. Então eu vou ter um palito atravessando o caracolzinho. Vou distorcer aqui ó, a parte dos pés dele, né? Ele é um gastrópode. Se você gosta de... Gastrópode é nada. É sim. É um gastrópode, quer dizer, ele anda com a barriga arrastando no chão. Ele tem esses pezinhos musculares aqui. Se você gosta de biologia, isso é legal pra caramba pra desenhar bicho, meu. Eu quando era jovem, queria ser ilustrador científico. Via os livros de biologia na escola. Falava, nossa. Alguns eu adorava, né? Até tem um recorte de um cavaleiro medieval lá da apostila e tal. Guardado lá na casa da minha mãe. Mas o que mesmo? Mas tinha uns que eu olhava e falava, mano, faço muito melhor. Eu na sétima série, né? Faço melhor.
quero ser isso aí, quero fazer esses desenhos aí pra galera, pra criançada ver. Depois eu vim aqui pra Portugal, fiz um curso de ilustração científica, foi justamente por isso que eu vim. E até consegui fazer umas ilustrações para as apostilas aqui do ensino público. Foi uma grande vitória para aquele jovem, né? Consegue ver um caracol aí? Aí, ó. Então, um negócio do New School, desculpa. Pá, movimento, tá vendo? Então, o caracol ele tá vindo pra cá, uma silhueta meio em S, assim, ó. Os pezinhos dele exagerado, precisa de exagero, velho. É legal o exagero aqui. Ele é bem-vindo. Ó, aqui ó, uma gota larga aqui de... Pode ser tempero ou pode ser aquela baba de lesma, né? Depende da sua intimidade com a vontade de comer caracol. Você pode falar assim, não, esse aqui ele só tava andando na parede e levou um dardo de zarabatana. Mas pra mim é um palito de dente. E tá tudo bem. Ou posso fazer uma cara nele, nada me impede, né? E o palito passando aqui no meio, ó. Tá vendo? Agora o que acontece aqui no New também é a gente mantém um pouco de seriedade e um pouco tem que escrachar, né? Tem que puxar. Porque ele não é só um cartoon. Senão é tatuagem de cartoon, tá tudo bem. Mas o New School, ele é quase que uma caricatura de um cartoon, né? Então, pô, se fosse só um caracolzinho fofinho, ele podia ir, sei lá, uma tatuagem do Smilinguido, que é um cartãozinho, né? Fofo. E o Old não, cara, ele tem que ter aquele exagero do grafite. Ultimamente, andei vendo bastante da tatu oriental antiga. Sabe aquelas caras, olha, estudo de olho. Aquelas caras de dragão com aquele olhão caído, assim, ó. A sobrancelha pontuda. Mano, quando você adiciona isso aí no seu New, pô, fica legalzão, cara. Aqui nesse, eu podia, ó, botar o olho, um olhão de caracol. Quer dizer, um olhão de gente, né? Sofrendo um empalamento aqui, ó. Isso aqui tá boa. Igual o meu bacalhau. O bacalhau tá com um olhão assim, ó. Meio surpreso, meio morto, né? Só que no caso, eu acho que isso vai chamar atenção demais para uma área que não é necessária. Eu quero que a área de interesse seja aqui, ó. O caracol sendo espetado. Então eu vou pôr um olhinho assim, ó. Um olhinho meio de um bicho inanimado que vai virar comida mesmo. Não tem problema, né? Ó. Caracolzinho. O caracolzinho aqui ele é bem um amarelinho e laranja, assim, a cor dele. Tá vendo? Então o que eu fiz, ó? Uma forma geral em S. Uma concha conforme eu estudei anteriormente. Eu tenho mais ou menos um esboço aqui, meu. Dá pra botar umas gotas aqui, ó. Talvez uma folha de coentro. Pô, é legal. Coentro, quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia, né? Só que essa folha tá muito reta, tá muito old. Vou fazer uma folha new, ó. Ela tem movimento. Tá vendo? As gotonas de azeite. Não, essa gota aqui tá mal. E sabe outra folhinha? Pronto. Caracol espetado, meu amigo. Temos um esboço. Enquanto eu penso, falo o que penso, boa parte do que eu penso, né? E a gente vai construindo alguma coisa para tentar fazer um desenho new. Eu não sei se vai sair, mas o esboço tá no mínimo interessante. Eu vou botar uma expressão aqui meio enrugada nele, para parecer meio monstruoso, que é uma das coisas legais do New School. Uma outra coisa legal também é que nem fez a Disney e a Pixar. Quando a Disney apareceu lá nos anos 30 com o primeiro filme lá, Branca de Neve e tal. Aí os caras, pô, tem que ser... Essa é a regra de sucesso da Disney, né? Pô, tem que ter uma certa semelhança com a realidade dos personagens, tem que ter música, um musical lindo, uma história incrível, superação, né? Vitória, bem contra o mal. E aí depois de uns anos, vem a Pixar, né, velho? Falou, ó... Lembra aquelas regras da Disney lá, velho? Então a regra aqui é fazer o contrário da Disney. Se a regra lá
é o personagem parecer humano, aqui é ele ser distorcido. Se a regra lá é ter musiquinha, aqui é proibido música. Então foi essa a premissa que fez a Pixar vir com a diferença do caramba, que depois trabalhou junto com a Disney, né? E o New School seguiu o mesmo formato, cara. Que é... Nossa, que ficou meio estranho essa cabeça aqui. Melhor alisar, né? E aqui também esse bico aqui, depois o pessoal fala, poxa, esse caracol aí... vou pôr uma boca mesmo. Aí. Então aí o pessoal se surpreendeu, falou, vamos fazer o exato oposto. E aí uma das coisas legais do New foi isso, cara. Pô, o traço do Old School tem que ser sólido, cara. Tem que ser tipo... E não espessura fixa, né? Porque é imitando o que o pessoal fazia nos anos 30, que eles não tinham muitas agulhas para escolher, né? Não, e o New ele fala o quê? Varia a espessura do traço. Então, cara, silhueta, parte externa, traço grosso. Dentro, traço fino, igual o Neotrad trabalha também. E aí, que é uma baba cósmica nele. Aí, a gente tem a liberdade e a obrigação de inovar, né? Para não ficar cartunesco, que nem eu já falei antes. Agora, já nem me lembro onde que eu ia chegar com esse raciocínio, mas aqui no exterior é muito importante um traço grosso para demarcar. Aliás, até já lembrei onde eu ia chegar, que é o seguinte, um desenho de uma tatuagem, cara. Lembra que eu falei, cadê aquela outra escolha? Lembra que ele vai engrossar um pouco com o tempo e tal? Então, uma parada até que meu chefe no estúdio ressaltou. Um desenho de tatu, ele tem que estar muito bem resolvido no preto, porque daqui 10 anos as cores podem desaparecer e provavelmente até vão. E tem que ser reconhecível ainda. Então, da mesma forma que no Old School a gente faz as linhas, né, de uma forma bem definida e distantes, né, para ela continuar reconhecível apesar do envelhecimento, no New também é interessante fazer isso. Né? Desenho para tatu em geral é interessante fazer isso, porque todo mundo hoje, eu gosto de torar de detalhe. Não, então, pô, pensa assim, ó. Eu vou desaparecer com as cores daqui 10 anos. Então, eu vou meter um traço grossão aqui na parte de fora, pra gente entender a silhueta do caracol. Né? Principalmente o que está mais perto do espectador é mais grossão, né? Pra gente ter um pouco de perspectiva. E dentro pode ser fininho. Aliás, é até interessante que seja fininho. E aí o que acontece? Vamos supor que daqui 10 anos isso aqui sumiu. Tu reconhece ainda a silhueta e os traços mais importantes e a sombra preta de alguns pontos, cara. Aí que é, né, saber onde colocar o preto de uma forma que não pese demais na composição e não bagunce uma tatu de daqui 10 anos, né? Então, pronto, temos aqui um caracolzinho empalado e eu vou partir para as linhas, cara. Né? Vamos lá. Tenho caneta posca, é legal para isso, principalmente para a parte de fora. Também tenho uma posca fina e tenho umas canetas de nanquim. Nanquim é o mais legal, cara, porque depois pode meter aquarela por cima, se ele for resistente à água, filé, ele aguenta. A posca já, tem cuidado com isso aí, porque você vai meter uma aquarela em cima da posca e ela se mistura com aquele treco e aí você perdeu o seu desenho. E vamos ver, pode acontecer comigo agora. Deus dirá. Então aqui, ó, tem uma 08, uma 05, mais uma posquinha. Bora começar esse treco. Uma coisa que eu tô vendo aqui, tá muito robusta essa carocha aqui do caracol. E o New School pede movimento. Só que eu não quero que ele fique muito com cara de rola. Então eu não posso deixar a cabeça muito grande. Mesmo porque caracol não tem exatamente alguma coisa que se chama de cabeça, né? Tá com um pouco de cara de hambúrguer ele até. Mas é comida, né? Então não interessa muito.
Bora lá. E o olho? Olha, eu tô olhando aqui. Desenho, bicho, é decisão, velho. É um processo de contínuas decisões. Então a gente olha, pô, o desenho tá pronto. Aquele pensamento de quem desenha, ah, faço melhor. Natural, mas você faz melhor depois que você já viu o desenho pronto, né, maluco? Aí você consegue pensar, pô, desse dia é diferente aqui, né? Isso é fácil, velho. Agora, na hora de criar, tirar lá da sua mente e falar assim, velho, vou decidir ir por esse lado sem copiar ninguém. Daí, bichão, é contigo, né? Aí, pô, os outros que falem que faziam melhor, mas não fizeram, né? Teve que você fazer entre aspas, o piorzinho antes. Então, olha, cada um com seus problemas, né? Então, bora de caracol. Hora do traço. Muitos anos, até esse ano, eu tô com 40. Eu segurei a caneta assim, velho. E aí, tatuando, eu tinha esse problema. O traço contínuo, perdia força, né? Cara, aprende a segurar igual sua professora te ensinou, velho. Lá no pré-2, pré-3, sei lá. Treina isso aí, velho. Não se deixe render pela comodidade. Não espere 40 anos. É sério, velho. Pô, porque agora eu sinto como se eu estivesse começando a andar de bicicleta sem rodinha, cara. Essa caneta tá ficando seca. Começando a andar de bike sem rodinha. Então eu tenho que pensar em cada movimento para segurar certo. O lápis, a caneta e a máquina de tatu. Só que a minha linha de tatu, meu fine line, tá, melhorou demais, cara. Esquece lá, velho. Besteira pensar o contrário, velho. Melhorou, pô. O controle neuromotor é muito diferenciado quando a gente tem esses 3 pontos de apoio ao invés de, sei lá, 5, né? Atrapalhando aqui. Você acha que tá ajudando, tá tendo segurança, mas você tá variando a profundidade desse treco. Isso pra tatu é um problemaço, cara. Né? Além do que, a tatu fica lenta, né, velho? Falar em lento, ó. Ele tá meio fálico, coitado. Tá bom. Falar em lento. Fiquei lento, ó. Ah, eu vou botar esse traço aqui, 0,5, na volta toda, né? Nele todo, bem dizendo. E depois eu venho engrossar os que eu achar que devo, né? Dando variação de traço, que é uma coisa que no Skull pede, que eu já falei. Por quê? É mais rápido, bicho. Tu já tem o desenho todo traçado, depois é só decidir para onde você vai. Só que como eu já criei o desenho todo aqui, o pessoal já viu aí no vídeo, já apareceu e tal, tem necessidade não de eu ficar traçando o tempo todo, né? E vocês vendo em tempo normal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar esse vídeo, começar outro, acelerar e editar. Então a parte de traçar aqui vai ser acelerada. Eu acho que é uma ideia boa. Bora! Depois de traçar aqui, ó, eu tô achando que essa massa ficou muito, tá vendo? Uniforme, né? O interessante no Aurdzera, no New, quer dizer, é variar espessuras, né, cara? Distorções reais aí. Não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou manter esse desenho assim. Ou eu meto pra mesa de luz, tem uma mesinha de luz aqui, e dou uma adaptada. Eu acho que vai ser isso. Bueno, mesa de luz aqui, caracol velho. Que beleza, não dá pra enxergar. Deixa eu fechar a janela. Agora sim. E vamos tentar deixar ele mais new school, cara.
Então o que eu quero? Distribuir bem essas massas. Triste, né? Perder uma folha de papel aquarela. Estranho, é caro, moço. Depois você pinta com acrílica do outro lado, né? Alguma coisa assim pra não jogar no lixo, porque, pelo amor de Deus. Mas bom, tamo aqui, ó. Eu queria o caracol com uma certa perspectiva. Como quem tá saindo da concha ali no meio de um monte de tempero. Talvez um dente de alho até eu ponho ali. E seja espetado por um palitão de dente aí. Pura maldade. Ainda bem que caracol não grita, né, velho? Senão ele tá... Nossa. Mas esse grita, ó. E aí, você dá uma esticada nele pra cá, ó. Assim equilibra melhor, né? Tudo de um lado só, tá vendo? Tá vendo aqui? Tudo tipo... uns blocos, umas massas de informação. Então eu queria fazer ele um pouco mais curvo. Aí, ó. Isso que eu tô falando, bicho. Como que levou mesmo uma espetada, né, cara? Quem tá puto da cara que levou uma espetada de palito de dente e vai terminar sua vida. Pô, levei uma semana pra subir uma parede. O cara me pega lá na hora que eu tô quase no fim. Me joga um bagulho com coentro, que eu já nem gosto de coentro. E ainda me mete um palito de dente, cara. Pra me comer com cerveja. É vida de caracol, né, velho? Podia ter nascido pavão. Resolveu nascer caracol. Daí é outra questão, cara. Não vou pôr mais boca nele, cara. Tá bom assim, velho. Olha lá. Aí ele faz uma coisa assim, ó, espetando. E voando aqui um temperinho, né? Aqui a folhinha de coentro, bonitinha. Eu acho que esse desenho aqui tem mais dinâmica. Põe outra aqui, ó. Só o filezinho dela aqui. E dá pra pôr até um fundo, cara. Porque no New School, fundo é bem-vindo, velho. Né? Gostei mais desse. De volta ao plano A. Canetinha. E bora. Tá vendo, cara? Isso é outra coisa que o chefe me ensinou lá no TNT Tattoos. Mano, seja objetivo, cara. Mete o traço fino em tudo. Assim, a hora que... Sei lá, vamos supor que pegou fogo no prédio lá. E o cliente tem que sair correndo, né? Eu dei um problema nele lá. E ele tem que sair. Mano, o traço tá feito, cara. Tá ali já, né? E aí tu não precisa depois colar um outro decalque. Então você faz um traço fino rápido. E depois com uma agulha maior grossa os pontos que são necessários, pô, né? Vou fazer aqui a gosminha. E ele sendo puxado de dentro da concha. Porque o old school, o new school, ainda tô com o old na cabeça, ó. O new school ele tem essa parada que tem que ser meio nojento, meio bizarro, coisa que veio do grafite, né? Que nem eu falei, ele é um caricatura de um cartoon. Também tem altos new fofinho, né? Peck Tattoo é um cara excelente, velho. No New School, velho. Referência aí, ó. Até troco umas ideias com ele. Às vezes que eu quero saber, o que você acha dessas cores e tal. Ele é bom de cor, hein, velho? Bom demais.
Ironicamente, agora ele tá vivendo aí uma polêmica com uma marca de cores. Material de tatu, né, em geral. É a Electric. O cara foi fazer um conteúdo ensinando a tatuar ali, meu. E usava todos os cartuchos, todos os materiais, todas as tintas da Electric. E era o contrato, né, velho? Aí falou assim, pô, eu tô sem cartucho dessa medida aqui, vou pegar de outra. Pá, Electric já entrou em ação já, meu. Falou, tchau, PEC. Cortamos o patrocínio. Você está fora da nossa marca. Falei pra ele, cara, eu avisei. Todo dia, toda semana eu mandava inbox pra ele. Falava, ó, haja o que houver, não use outros cartuchos. Mas ele é rebelde, né, velho? Falou assim, não, eu quero... Olha lá, eu segurando errado. Não, eu quero testar, quero ver o que acontece. Aí os outros tatuadores também falavam pra ele, ó, é muito importante, PEC, usar só cartucho da Electric na hora que você for fazer conteúdo, cara. Se faltar do tamanho que você tem, não solta o vídeo, não. Mas ele, rebeldão, né? Falava, não, eu vou usar assim. A gente avisou, nas Filipinas, usar outro cartucho é pena de morte, cara. Na hora. Ainda bem que o pessoal da Elétrica aí também não tá nas Filipinas, né? Bom. Temos alguma coisa aqui, ó. Tá bonito? Não. Vamos ver se presta. Vou pôr mais uma folhinha aqui, que eu quero movimento nesse treco. E bora pra linha mais grossa, né? Ver se a gente salva esse caracol aí. O caracol mesmo não tem salvação, né? O desenho, talvez. Bora ver. Poscão, posquinho. Então, ó, bora pros traços de fora, que são aqueles que tem que salvar o desenho, né? E uma coisa legal do New é a variação de traço, não só traço de fora e traço de dentro, mas mesmo dentro do traço externo, do outline. Ó, eu quero um pouco mais de peso aqui. Pá. Tá vendo? E essa variação aqui é bem-vinda, velho. Então, seguindo aqui no tema comidas de Portugal, né, velho? Ou não. Talvez sejam só dois desenhos mesmo com esse tema e depois eu vou explorar outra coisa. Não interessa, né? Interessa fazer. Entendeu? Ficando bom, ficando ruim. Se não fizer, não fica. Não fica nada. Então, fazer ficar ruim, olha. É que nem ter filho, velho. Seu pai não te ama, sua mãe não te ama. Com certeza eles achavam que você podia sair mais bonito, né? Mas a alegria tá na hora de fazer. Então o desenho é a mesma coisa. Enquanto eu tô fazendo o desenho, tá legal. Depois eu vou dar uma olhada e falar assim, poxa, podia ter acertado melhor aqui, né? Ou os outros vão dizer, né? Da mesma forma que filho e tudo mais. Então, faça, cara. Faça. O importante é fazer, velho. Então, olha. Bora de linha grossa para definir a barriga do bichinho. E aqui é uma zona plana, né, velho? Isso aqui vai levar uma diferença na iluminação, que vai dar a diferença de planos, né? Aqui é onde está mais iluminado e aqui é a parte de baixo do bichão. E a gente segue.
Eu fiz ele um pouco mais comprido também, porque na minha cabeça, não sei se faz sentido, ele tá sendo puxado de dentro da concha, né? Então, já que ele vai para sua boca, tá lá. Aí, ó. Acho que essa composição tem um pouco mais de força, né? E agora a gente vai fortalecendo aqui as marcas naturais da concha do caracol, né, velho? Aquilo que eu falei, né? Pra onde ele gira, girando pra esquerda. As marquinhas naturais da concha. E depois tem essas manchinhas aqui, ó. Tipo umas listrinhas. Que alguns caracóis da cesta lá dos caracóis costumam ter. A gente vê no mercado, passa lá, tem lá um saquinho cheio de caracol no gelo. Dizendo, não é verão, é a altura dos caracóis. E bora, né, velho? O povo gosta. Tá aí pra ser comido, bicho. Ó. Tenho algo parecido com o outline já. Uma questão que eu gosto de pensar é colocar, ó, que tá mais longe, um pouquinho mais fino, né, com variação de traço. Tá vendo? O que dá impressão de perspectiva. Esse aqui mais grossinho, tá mais na nossa cara. Primeiro plano chama isso, papai. Então tá no primeiro plano e o outro tá mais para trás. E agora a marca da caveira. Tá feito, caracol. Acabaram seus problemas, filho. Ó, tá com um pouco de exagero aqui, muita marca de lápis, de nanquim, né? Porém, a caneta que eu vou usar para pintar no final, ela permite um pouco isso, porque ela consegue, não é apagar, né, velho? Como é que chama? Cobrir. Ela consegue cobrir um pouco disso. Então, se a gente for um pouco cauteloso, mas não demais, tá tudo bem. Aí, ó. Caracolzinho português. Bora ver como vai ficar com cores? Próximo vídeo, próxima parte, né? Próxima parte eu vou acelerar. Eu falei que eu ia usar canetas acrílicas que tapam bem a posca. Mas acho que dá pra tentar fazer uma primeira camada com as canetas marcadores a álcool. Só que esses fica meio longe da posca, cara. Evita um pouco encostar muito no traço. Porque esse sim, velho, eles gostam de borrar. Então aqui, essa parte de baixo, né? Tom escuro. Olha. Fica passando muitas vezes não, pelo aquele motivo que eu falei. Sombra da concha projetada aqui no corpo dele, ó. Certo. Qual a cor da concha? Ela é meio cinza, meio bege. Aquelas cores meio horrorosas, né? Meio sem noção. E esse é um problema que eu não tinha calculado antes, né? Tava pensando em fazer uma concha marronzona, só que aí vai ficar outra espécie, vai parecer um caramujo. E agora eu tive esse, né? Tem uns que são um pouquinho mais pro laranja, mas a maioria é bege cinza. Eu acho que nessa zona
onde ele já não mora mais, ela é cinza. Pelo menos depois de cozido, né? Porque todos os bichos mudam de cor. O caranguejo não é vermelho. O caranguejo é cinza, tem azul, tem... Cozinhou, o bichão fica vermelho, né? Mas o caracol eu vejo bastante isso aqui, ó. Cinzinho aqui, amarelinho aqui, o laranjinha, bege. Vou pegar aqui essa caneta marcadora álcool da Ohuhu. Boa pra caramba, viu, velho? Você não tá com grana pra Copic? Compra um Ohuhu. Ah, tem aqui um Artix. Vamos ver se tá fraco. Mas o problema é dele. Embora. Tirar o lápis. Olha lá, ó. Só como ele comunica com a posca, ó. Pegou ali e já puxou ela. Não tem problema porque a conchinha do caracol tem textura, ó. Dá pra até usar isso aí a seu favor, ó. Fazer uma sombrinha aqui. Interessante. E vamos lá. E aí eu vou deixar aqui na parte da câmara mesmo, onde ele tá vivendo essa última volta aqui, né? Vou deixar ela mais bege. E uma parada interessante, que essas marcas aqui nessa parte são bem marronzinhas. Então, dá pra usar um marrom escuro com preto. Ó, segura direito essa caneta, pô. Aí daqui a pouco eu passo por uns marcadores acrílicos que eu comprei na Amazon. Custaram aí... Tá. Tô ruim de conta agora. Sei lá, tipo uns R$100, tá? Um estojo. Estão durando, cara. São muito bons. Não são fortes igual uma posca. Então você consegue fazer camadas. Vai sobrepondo, né, velho? Pô, legal, velho. Interessante. Com eles que eu fiz ali o bacalhau, fiz o peixe abissal, fiz as duas outras. Né? Espero fazer esse caracolzinho e não desistir no meio dele, porque é uma coisa que a gente faz muito, né? A pessoa vê um desenho pronto, ainda critica, mas quando dá certo, nossa, o pessoal acha que foi magia, né? Ah, pô, nasceu um desenho. Não, cara, tô decidindo cada parte dele, cara, desde o comecinho. Nem faz ideia de quantos eu joguei fora ainda por cima, né, velho? Que tipo, se enche de esperança, né? Fica lá todo feliz, fala, nossa, tive uma ideia aqui cabulosíssima. Agora vai ficar louco esse desenho. E aí começa, né? A investir, mas nada te prepara pro campo de batalha, né, cara? Quer chegar lá e se deparar com um desenho feio, velho. Chega lá, pô, encontrei com um desenho que tem nada a ver com o que eu planejei, velho. Nossa. E aí, será que eu vou tocar ele até o fim? Ou será que eu simplesmente abandono, jogo no lixo e me satisfaço com o fato de eu ter pelo menos tentado minha ideia? Sem nem dizer quantas vezes isso acontece enquanto a gente desenha, bicho. Ó, esse aqui tá meio com um tom de pele. Eu olhei numa foto aqui, ó. O caracol ele é meio laranjinha. Ó, o cinza aqui, ó. Cinza aqui no meio, o laranjinha aqui. Eu acho que o pele vai dar uma boa base, cara. Né? Então, bora lá. Bom início. Depois a gente regula as cores com o marcador acrílico. E no final ainda tem o lápis de cor, né? Que ele consegue, se for um lápis de cor mais... Olha lá, olha que beleza, ó. A texturinha. Se for um lápis de cor mais... sei lá, mais oleoso, mais ceroso. Ceroso acho que é o nome. Cobre melhor, né, velho? Ele cobre quase qualquer coisa, velho.
Mas aí ninguém cobre ele, então você tem cuidado, deixa ele por último, entendeu? Muito importante. Ó, pegar uma área grande e meter uma cor plana. Depois a gente adiciona variações de luz e sombra e tal. Mas o mesmo princípio da silhueta acontece aqui. Tu já começa a identificar as coisas, né? Começa a entender o que é o que. A folha de coentro tem um verde mais vivão, né, velho? Então vamos pôr aqui, ó. Evitando um pouco chegar na ponta por causa da posca. Dá até pra variar a cor no final. E agora o caracol, ele tem que ter uma certa simpatia, né, cara? Não sei se eu vou conseguir traduzir isso para um bicho que não tem boca e que eu resolvi tirar como é que eu vou falar isso? O elemento cartoon do olho dele, né? Então ele tá meio sem vida, né, cara? Tá meio ali daquele jeitão de caracol dele lá. Mas tem hora que a gente, principalmente no New, não quer ser muito literal com as coisas, né? Eu não quero que pareça exatamente um caracol. Quero que ele seja reconhecido como um caracol, mas que ele seja um personagem. Aí que tá, né? No New a gente ilustra, a gente transfere sensações, emoções, né, cara? A gente conta uma historinha, né? Uma narrativa visual, chama isso aí. É uma historinha contada por uma imagem, velho. Pintar tudo aqui, ele que lute. E ele tem uns amarelinhos também, cara. É legal, pô. Aí. Que cor que é o palito? O palito é uma coisa meio assim, né? Vamos pôr um bege. Boa, palito. É isso aí, meu. Tá vendo que o caracol tá quase que ganhando uma forma. Quase que ganhando um volume. E depois eu vou meter um fundo. Acho que um azul ciano é um contraste legal com laranja, né? Ok, bora acelerar.